Aqui tá dando para ver tudo. Ok. Bom, então vamos começar. Hoje nós vamos ver o último capítulo do curso, capítulo 7, parte do que nós em aula está no capítulo, parte não está. São conceitos que a gente transmite para vocês aí de forma complementar. Mas, essencialmente, vocês vão encontrar no capítulo 7, e mais as anotações que nós vamos fazer. Então, o tema do capítulo 7 são os escoamentos ao redor de corpos imersos, escoamentos externos. No capítulo 6, que a gente não aborda, vocês vão ver isso em outras disciplinas, seria interessante ver aqui também, mas o tempo não permite. Capítulo 6 são os escoamentos internos, escoamentos em conduto. De certa forma, nós já estudamos nos capítulos anteriores, porque nós, inclusive, aprendemos a calcular a potência de bombeamento em escoamento de Poiseuille, escoamento de Couette, que são escoamentos internos. Então, um pouco nós abordamos, porém, tem mais coisas no capítulo 6 que precisam ser vistas, que não dá tempo da gente abordar aqui no curso, né, que a gente ministra. Então, capítulo 7, escoamentos externos ao redor de corpos imersos. Então, nós podemos ter escoamentos ao redor de diferentes tipos de corpos. Por exemplo, escoamento ao redor de uma esfera ou de um cilindro. Nós vamos ter aqui a visualização com linhas de corrente. Podemos ter o escoamento em baixo número de Reynolds com essa geometria. Então, isso aqui para Reynolds de menor do que 47. O escoamento é bem regular, né, sobre o corpo. Vamos imaginar que isso aqui seja cilindro. Nós aumentamos o número de Reynolds, nós vamos ver que nós vamos ter a seguinte configuração. Esse aqui para Reynolds é maior que 47, mas se nós continuamos a aumentar o número de Reynolds, nós vamos ver que estas duas recirculações que aqui aparecem, se a gente perturba o escoamento, por exemplo, se a gente faz incidir ondas de pressão, o que acontece? Essas duas recirculações, elas deslocam levemente para cima ou para baixo, conforme o tipo de perturbação que a gente injeta. Quando isso desloca para cima, essa de baixo vai ficar escondida atrás do cilindro e a de cima se expõe a um escoamento rápido. Então, ela vai ser transportada para frente. Então, nós podemos aumentar o número de reis, e o que nós vamos visualizar é o seguinte. Aí forma uma esteira de estruturas tubilionares alternadas. Elas podem ser coincidentes, mas esse modo é mais raro de ser encontrado. Então, até aqui, então isso aqui para Reynolds maior que 47,
Né? E ainda laminar, né? Isso aqui ainda seria no regime laminar, né? Para reinos menor do que 1000. E se nós aumentamos ainda mais, nós vamos ver algo já bem mais tridimensional, né? Bem mais complexo. E aí nós vamos ter aqui o regime turbulento. Turbulento. Bom, isso é um exemplo, então, de escoamento externo que nós podemos encontrar no nosso cotidiano. E os comportamentos aí, os regimes, em função do número de Reynolds. Lembrando, né, que o número de Reynolds ele é definido como uma velocidade característica, um comprimento característico sobre a viscosidade cinemática. Isso é a definição do número de Reynolds. Bom, mas nós podemos também encontrar outros tipos de geometrias. Né? Por exemplo, se eu posso ter aqui um corpo na forma de uma cunha, um escoamento que colide contra o corpo, e, novamente, eu posso ter esse tipo de comportamento. O escoamento contorna o corpo sem que as linhas de corrente percam contato com a parede. Então, esse aqui é para número de Reynolds, baseado num dado comprimento característico, não vamos discutir isso agora, bem pequeno, tá? Reynolds baixo, e de regra menor do que 1. E quando a gente aumenta o número de Reynolds, novamente, o que a gente observa? Pode formar aqui duas recirculações simétricas, e aí nós temos as linhas de corrente que complementam o escoamento. Esse aqui é bem simétrico ainda. Bom, e se continuamos a aumentar o número de Reynolds, aqui nós aumentamos o número de Reynolds, se continuamos a aumentar, nós podemos encontrar novamente uma esteira que pode estar no regime laminar e, enfim, com o aumento do número de Reynolds, nós vamos encontrar um escoamento turbulento. Tá? Então, aqui já é o regime de turbulência. Esse padrão, então, esse tipo de comportamento pode acontecer para qualquer tipo de corpo imerso. Se a gente pega agora um problema industrial, por exemplo, uma aeronave, nós vamos ter também, para baixo os números de Reynolds, um escoamento completamente colado à parede. Naturalmente que essa não é uma condição de operação de aeronáutica. Tá? A operação de aeronáutica, via de regra, é a altos números de Reynolds. Então, aí nós vamos ter escoamento laminar em parte da fuselagem das asas, e depois acontece a transição. E aí nós temos a formação do regime de turbulência. Aqui nós exemplificamos com corpos simples, mas esse padrão se repete a nível industrial. Bom, então, colocados esses exemplos, nós vamos entrar agora em um conceito que está acontecendo em todos esses exemplos. Então, observe, aqui, por exemplo, nós temos as linhas de corrente que permanecem coladas
ao corpo. Aqui também nós temos as linhas de corrente que permanecem coladas ao corpo. Né? Aí vem um conceito que foi desenvolvido por um professor alemão, Brandalt, isso entre 1900 e 1940, 1950. Esse foi um pesquisador em fluidodinâmica que se dedicava naturalmente naquela época muito ao conceito de camada limite. Por quê? Período, né, em que aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra foram desenvolvidos muitos projetos ligados à aeronáutica. E esse conceito de camada limite tem muito a ver, né, com aeronáutica, apesar que ele posteriormente foi estendido para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de escoamento que tenha a presença de parede. Nós vamos ver o conceito de camada limite que requer a presença de parede. Então, Prandtl foi o professor, né, o pesquisador que conceituou camada limite. Então, nós vamos ver aqui o conceito de camada limite. Que é atribuído a Prandtl. Prandtl foi o pesquisador que estabeleceu realmente um marco nos desenvolvimentos da mecânica dos fluidos. Naquela época em que o pesquisador tinha que desenvolver tudo, teoria, equipamentos, sistemas de medidas. Hoje, se a gente vai montar um laboratório de fluidodinâmica com experimentação material, nós dispomos de empresas que fabricam sistemas de medidas, fabricam balanças, anemômetros a fio quente, anemômetro a laser, sistemas de medida por velocimetria com partículas, mas naquela época não, eles tinham que desenvolver eles mesmos. Então, o anemômetro a fio quente foi desenvolvido na equipe dele para fazer medidas, né, para descobrir, para desenvolver os conceitos fundamentais, como é o caso de camada limite. Então, vamos ver o que é camada limite. Então, a definição de camada limite nós podemos definir como sendo a região de influência viscosa criada em um escoamento pela presença de uma parede sólida imersa no escoamento. Tá? Então, a região, essencialmente, região de influência viscosa. O exemplo mais simples para a gente entender camada limite é uma placa plana. Vamos começar por ela. E depois nós vamos estender esse conceito para outros tipos de corpos. Tá? O que eu quero é que, com a fundamentação que a gente vai dar,
ao final da aula de hoje, vocês vão conseguir mentalizar uma camada limite sobre qualquer tipo de problema. Por exemplo, eu gostaria de visualizar geometricamente, topologicamente, uma camada limite sobre uma aeronave completa. Como que é isso? Quero imaginar isso. Bom, não vamos começar por esse exemplo. Vamos começar pelo mais simples, uma placa plana, né, que é um modelinho bem primário da asa de uma aeronave. Então, vamos começar por uma placa plana. Então, vamos desenhar aqui essa região de influência viscosa. Então, vamos pegar aqui uma placa que sempre tem uma dada espessura. Vamos fazer um chanfro nessa placa para que não tenha um efeito de canto, né, que pode gerar o descolamento. E vamos fazer incidir sobre essa placa um escoamento. Um escoamento. Vamos imaginar aqui, então, um perfil de velocidade longe da placa. Um perfil uniforme de velocidade. E vamos chamar esse perfil de U. Uma velocidade U uniforme que se aproxima da placa. Bom, então, essa partícula que está alinhada com a placa, ela vai colidir e, pelo efeito viscoso, vai aderir à placa. Uma partícula vizinha que se desloca vai aderir a essa partícula do bordo. Mas a outra partícula vizinha, ela não vai ainda sofrer a influência, porque não houve ainda tempo da tensão viscosa atuar sobre ela. Então, ela vai se encontrar nessa posição. E as demais também vão se encontrar nessa posição. Então, se nós traçamos o perfil de velocidade nesse ponto, aqui está a coordenada y, e aqui nós vamos colocar a coordenada x, sobre a qual está a distribuição de velocidade. Então, a velocidade dessa partícula é zero, a velocidade da partícula subsequente é o grande, porque não teve ainda tempo de desacelerar a partícula. Então, o perfil de velocidade será este. Está lá. Aqui é o grande. Agora, à medida que nós nos deslocamos, veja que isso acontece também no lado de baixo da placa, tá? Nós vamos desenhar só por cima. À medida que nós nos deslocamos, vamos deslocar agora para essa posição x. Então, está lá a coordenada y. Vejam que agora essa partícula está em repouso e a partícula vizinha já sofreu, à medida que ela desloca deste ponto até este, ela foi desacelerando, porque ela está sofrendo a influência viscosa junto à parede. Então, a sua velocidade foi caindo. De tal forma que a gente agora estabelece um perfil de velocidade mais suave. Está lá. Aqui também é o grande, mas a partir deste ponto, a velocidade cai. Então, aqui eu passo a ter uma distribuição U de Y
uma distribuição contínua de velocidade. E, se nós nos deslocamos mais, nós vamos observar que este efeito, essa influência viscosa, propaga até mais longe. Então, aqui é U, mas aqui já caiu a velocidade. Então, aqui, novamente, eu tenho uma distribuição U de Y. E nós identificamos, então, que essa região de influência viscosa, ela vai se espessando à medida que nós nos deslocamos em X. Eu gostaria agora de caracterizar geometricamente essa região de influência viscosa. Mas observe que aqui nós temos um regime, uma distribuição de velocidade, que a gente denomina um regime assintótico. Ela tende à velocidade U infinito, que é o grande, tende assintoticamente a este patamar, que é o grande. Então, nós vamos definir aqui a espessura da camada limite, delta de x, essa é a espessura da camada limite. Nós vamos definir essa espessura como sendo a posição em y para a qual a velocidade U, a distribuição de velocidade U minúsculo, difere da velocidade no infinito de 1%. Então, aqui, olha, U de y, nessa posição, vamos escrever assim, U de y igual a delta, que é uma função de x, igual 0,99 de U grande. Então, é praticamente U grande. Difere de 1%. Difere de 1%. Então, esta é a espessura delta da camada limite. Observem que aqui eu tenho a espessura delta neste ponto. Aqui está o delta. Ele é menor. E neste ponto, na borda de ataque, o delta é 0. A espessura da região de influência viscosa é nula no bordo de ataque, porque ainda não houve influência viscosa sobre o escoamento, exceto sobre a primeira partícula que aderiu. Então, ali a velocidade é nula. Mas, à medida que a gente avança em x, essa espessura aumenta. Né? E aí nós podemos ligar esses pontos delta, estabelecendo a geometria do escoamento. Tá lá, vamos ligar isso aqui. Então, esta região de influência viscosa é o que a gente chama, então, de camada limite. Região de influência viscosa promovida pela presença de um corpo imersa em um escoamento. Está aqui o escoamento. Faz a imersão do corpo e aí vai estabelecer uma interação entre o escoamento e o corpo, de forma a estabelecer essa região de influência viscosa, que Prandtl concebeu isso e denominou isso de camada limite, né? Com o nome dado. Como é que ele identificou isso?
Observe que essa é uma região bastante esbelta, né? Em seguida, nós vamos fazer umas continhas para a gente ter uma ideia da espessura disso. Então, ela é uma região esbelta. Até então, existia um instrumento de medida de velocidade em escoamentos, conhecido como um tubo de Pitot. Imagino que vocês já utilizaram um tubo de Pitot para fazer alguma medida. Se não utilizou, até o final das experiências que vocês estão fazendo com o professor Eli, possivelmente lá ele vai utilizar um experimento onde se utiliza um tubo de Pitot, tá? Para fazer medidas de velocidade. Bom, mas o tubo de Pitot ele tem um diâmetro de 2, 3 milímetros. E nós vamos ver que a espessura da camada limite é da ordem de milímetros. Então, com o tubo de Pitot, o pessoal fazia medidas do campo de velocidade ao redor de uma placa e não identificava nada, porque ele tem uma espessura, o tubo de Pitot. Então, não conseguia detectar a camada limite. Por isso, eles tiveram que desenvolver sistemas de medida de velocidade, como o anemômetro, arquio quente, com um diâmetro de centésimo de milímetro. Tá? É um fiozinho de tungstênio muito esbelto, né? Do diâmetro de um fio de cabelo. Com isso, eles conseguiam aproximar muito da parede e levantar o perfil de velocidade. E aí foi possível perceber que existia essa região de influência viscosa. Isso abriu um horizonte enorme para as pesquisas e para explicar efeitos que aconteciam nos projetos das aeronaves. Né? As aeronaves eram projetadas de forma muito heurística, né? De forma muito na tentativa, porque faltava teoria. Então, como é que Santos Dumont propôs o 14 bis? Vocês lembram como é que funciona, né? Tem lá umas caixinhas que faz o papel das asas. Então, ele imaginou que aquilo, se ele desse uma inclinação na caixinha, ele imaginou que aquilo promoveria, né, uma sustentação. Então, era muito da imaginação. Agora, posteriormente, percebeu que se inclinava demais aquelas caixinhas, a aeronave caía. Por que caía? O que estava acontecendo? Porque é de se esperar que quanto mais inclinado, maior seria a sustentação. Mas acontece algo inesperado, né? Que a partir de um dado ângulo de inclinação das caixinhas, a sustentação desaparece. Então, esse tipo de pergunta precisava de resposta. E o conceito de camada limite abriu, então, as portas para responder uma série de perguntas. Mas eles tiveram que ir muito além de estabelecer o conceito de camada limite. Tiveram também que descobrir que existia um regime de escoamento, regime laminar e também um regime turbulento. E tiveram que descobrir também que a camada limite poderia desaparecer. Ela poderia perder o contato com a parede e perder o significado. Isso que a gente chama de descolamento de camada limite. Então, nós vamos dar sequência ao conceito e depois nós vamos entrar nesses outros conceitos para aprofundar a nossa compreensão sobre o conceito de camada limite. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo bem? Ok. Bom, então, está aí o desenho de uma camada limite. Nós vamos caracterizar a sua geometria através da grandeza delta,
delta de x, que é a espessura da camada limite, espessura. Tem como calcular? Sim, através de medidas, uma vez que eles desenvolveram o anemômetro a fio quente, pode-se constatar que essa espessura delta, a espessura delta, então, para a placa plana, nós podemos calcular o delta. Então, o delta sobre x é igual a 5 sobre Reynolds de x elevado a 1/2, isso para regime laminar. E 0,16 sobre Reynolds x elevado a 1/7, isso para regime turbulento. Para regime turbulento. Origem dessas fórmulas é ajuste com base em bancos de dados de medidas experimentais, de experimentos materiais. Você vai no túnel de vento e faz o levantamento da espessura função do número de Reynolds, baseado na distância x. Né? Então, aqui você tem lá a placa plana. Estabelece a camada limite. Aqui está a coordenada y, coordenada x. Reynolds x é UX sobre Ni. Então, para essa posição eu tenho um dado valor de Reynolds, que o U é a velocidade da corrente livre. Para essa posição eu tenho um outro valor de Reynolds. O Reynolds vai aumentando com a coordenada x. Esse é o conceito do número de Reynolds baseado em x. Bom, então, vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplozinho que a gente vai formular agora. Imagine, então, exemplo. Vamos pegar uma aeronave se deslocando a uma velocidade de 500 km por hora, no ar, onde a viscosidade do ar vamos pegar aqui na tabela, bom, 1,5 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Tá, eu arbitrei um valor aí aproximado. E vamos aproximar a asa, vamos aproximar por uma placa plana. Essas formas elas podem ser melhor ajustadas para uma asa com uma leve curvatura. Tá? Aqui nós vamos, só para a gente ter uma ideia, nós vamos pegar uma asa do tipo uma placa plana. No caso da asa do 14 bis, são duas placas planas paralelas.
São as caixinhas, né? Tem duas placas, uma inferior e outra superior. Ambas promovendo sustentação. Bom, então, eu gostaria de calcular, imagine lá essa placa, a asa na forma de uma placa, que ela tenha lá um comprimento de 4 metros. Eu gostaria de calcular qual é o delta de x igual a 2 metros nessa condição de operação. Bom, então, para isso, nós vamos avaliar qual é o número de Reynolds. Então, aqui nós retiramos que o Reynolds x é u x sobre ni, que é igual a 500 vezes 2 sobre 3,6 vezes 1,5 vezes 10 a menos 5. Por favor, façam a conta para a gente determinar qual é o Reynolds x. Alguém com uma calculadora? Professor, o meu deu 18,5 vezes 10 a sexta. Ok. Então, 1,85 vezes 10 a sétima. Ok? Tá. Bom, pessoal, para a camada limite sobre uma placa plana, nós vamos ver que a transição de laminar para turbulento acontece por volta de Reynolds de 10 a quinta. Então, para esse Reynolds, o nosso escoamento já é turbulento. Mas, vamos imaginar que o experimento seja extremamente controlado e que não tenha perturbação. Se não tiver perturbação, o escoamento não transiciona. Quer dizer, fazer um experimento sem perturbação é impossível. O que é uma perturbação? Você está lá no laboratório, operando um túnel de vento, o próprio sistema de propulsão do ar já vai injetar as perturbações. Então, você não consegue eliminar as perturbações. Vamos imaginar que o túnel seja bem isolado do sistema de propulsão, né? E que a gente consiga regime laminar. Então, vamos fazer as contas aqui usando os dois regimes, só para a gente ter uma noção do que acontece com a espessura. Tá? Então, primeiro, vamos supor que o regime seja laminar. Então, nós vamos ter que o delta de x igual a 2 vai ficar igual a 5 sobre 1,85 vezes 10 à sétima, isso elevado a 1/2. E vezes o x, porque observe que é delta sobre x é igual a isso. Eu quero delta, então vou multiplicar pelo x, que vale 2 metros. Nós vamos obter aqui, observe que o 5 é uma grandeza adimensional, sobre Reynolds que é adimensional, então o delta tem a dimensão de x, que é metro. Então, aqui 2 metros. Resulta em quanto? Façam a conta, por favor.
2,3 vezes 10 a menos 3. 2,3 vezes 10 a menos 3 metros. Ok, obrigado. Veja, 2,3 milímetros. Então, se você desloca do bordo de ataque, onde o delta é zero, né, onde o delta é zero, até 2 metros, em 2 metros, se a gente supõe que o regime é laminar, a correlação obtida com os experimentos nos levam a um resultado de 2,3 milímetros. Observa que você já deslocou 2 metros e está com uma espessura de 2,3 milímetros. É muito esbelto. Observe que o diâmetro do pitot já é da ordem de 5 milímetros. Então, você não consegue aproximar o pitot até a posição em que a camada limite está se manifestando. Então, esse fenômeno físico ficou escondido por um bom tempo, em falta de instrumentação. Observem que, na época, também não existiam ainda computadores para resolver as equações que nós vimos no capítulo 4. Essa seria outra forma de descobrir esse fenômeno, seria resolvendo as equações. Mas as soluções da época eram soluções feitas à mão. Não tinha computador. As contas eram feitas com régua de cálculo, né, com pequenas máquinas, computadores iniciais, que eram máquinas mecânicas, baseadas em engrenagens. Então, era muito ainda carente, né, de poder de cálculo. Bom, agora vamos ver o que acontece para o regime turbulento. Vamos supor que já transicionou. Tá? Transicionou. Então, o delta de 2 vai ficar igual a 0,16 sobre 1,85 vezes 10 à sétima elevado a 1 sétimo e vezes a distância 2 metros. Então, vamos fazer as contas para ver o que acontece se o regime é turbulento. Dois vírgula nove vezes 10 a menos 2. 2,9 vezes 10 a menos 2. Então, aqui nós temos 2,3 milímetros. Aqui nós vamos ter 29 milímetros. Então, observe que a espessura é mais do que 10 vezes quando o regime passou de laminar para turbulento. A espessura aumenta dramaticamente. Então, se nós desenhamos aqui a nossa camada limite do exemplo, placa plana, coordenada x, 2 metros. Se o regime é laminar, nós temos essa espessura laminar. Aqui eu não vou colocar em escala, porque é muito diferente. Então, se ele transiciona, ele está laminar, aí ele transiciona e dá um salto.
está lá, então, para o regime turbulento. O perfil para laminar é este aqui, ó. Para turbulento, ele faz isso. Então, observe que a inclinação do perfil junto à parede, no regime turbulento, é muito maior que no regime laminar. Isso implica que a tensão na parede para regime turbulento é muito maior que a tensão na parede para regime laminar. Tensão na parede. Tensão entre o ar e a parede. Então, qual é a conclusão prática que a gente retira disso? Que o arrasto no regime turbulento aumenta dramaticamente. Aumenta dramaticamente. Então, com esse pequeno estudo que nós fizemos nesses minutos, a gente já começa a entender por que as aeronaves subsônicas têm asas tão longas. Vocês já conseguem inferir por quê? Por que as asas são tão longas? Eu não poderia trabalhar com uma asa mais curta e com uma corda maior? Não seria mais fácil de operar isso nos aeroportos? Não seria mais fácil de ancorar essa asa, porque o momento diminui, a força de sustentação vezes a distância te dá o momento. Então, isso requer maior rigidez na ancoragem da asa à fuselagem. Então, uma asa comprida complica tudo. E, no entanto, ainda hoje as aeronaves são construídas com asas muito longas. Isso se deve, pessoal, pelo fato de que, para sustentar uma dada carga, nós precisamos de uma dada área. Por isso, Santos Dumont projetou a asa dele na forma de 2 caixotinhos, para duplicar a área de sustentação. A parede de baixo e a parede de cima. Aumentou a área de sustentação. Então, nós precisamos de área para sustentar. Área e velocidade. Como aumentar a área? Eu posso diminuir a envergadura e aumentar a corda. Então, está lá uma asa. Isso aqui é a envergadura. E isso aqui é a corda. C e L. Então, para aumentar a área, eu posso fazer 2 coisas. Aumento a envergadura e diminuo a corda, ou então diminuo a envergadura e aumento a corda. Qual é a opção dos engenheiros? É aumentar a corda, apesar que isso complica tudo. Quando uma aeronave está no aeroporto, a outra que vem vai ocupar outro espaço, mas as asas não podem coincidir. O processo de ancoragem das asas na fuselagem aumenta muito mais. Todo o problema estrutural de construção da asa, ela pode partir, ela pode quebrar, porque ela é muito longa. Então, por que se opta por isso? Porque, à medida que nós nos deslocamos, vamos desenhar aqui em 2D, então, à medida que nós nos deslocamos, veja que aqui vai formar uma camada limite.
Então, quando nós nos deslocamos nessa direção, o número de reinos x aumenta. E se transiciona de laminar para turbulento, o que acontece? Se transiciona, esta é a espessura laminar, esta é a espessura turbulenta. Então, eu terei aqui essa distância, onde o regime é laminar, e essa distância, onde o regime é turbulento. Para o regime turbulento, a tensão na parede é muito maior que a tensão no regime laminar. Tensão por área da força. Então, você vai aumentar a força de arrasto. Por isso é que procura-se projetar a asa de tal forma a reduzir esta região. A distância em que acontece a transição é que determina, então, se vai passar de laminar para turbulento. É essa a distância. Agora, o quanto vai operar em regime turbulento? É o resto. Então, eu tenho interesse em encolher o máximo possível isso. Ora, para encolher isso, eu tenho que diminuir a corda. E aí eu tenho que aumentar a envergadura. Então, por isso, as asas para aeronaves subsônicas são muito longas. Não serve esse tipo de conceito de sustentação, não serve para aeronaves supersônicas. Por que não? Porque, apesar de todos os esforços de engenharia, uma asa com grande envergadura não suporta ondas de choque, que vai acontecer à medida que a gente transiciona acima de Mach unitário. Por isso, as aeronaves comerciais, mesmo as mais modernas, se limitam lá no máximo a 900 quilômetros por hora. Né? E se chegar em 1.200, aí o Mach se torna maior que 1. Se formar uma onda de choque nessas asas, elas vão explodir. Tá? Elas vão fragmentar. Bom, a pergunta que surge então é: como fazer para ter sustentação nas supersônicas? Aí vocês observam que se tratam de asas curtas e que tomam praticamente todo o corpo da aeronave. A envergadura é pequena e a espessura, a corda é grande. Bom, mas não acontece o problema de transição? Acontece. Porém, para esse tipo de projeto, o princípio de sustentação já é outro. Não é mais o conceito de camada limite para ter sustentação. Aí já é baseado em duas grandes estruturas tubulares que se formam sobre as asas, o que promove um campo de baixa pressão no extradorso das asas. Mas esse é outro conceito que a gente não vai entrar aqui, nós queremos aqui ficar limitados ao conceito de camada limite. Eu só queria aqui comentar com vocês, mostrando uma série de consequências que a gente já retira, de conclusões interessantes, que a gente já retira tendo entendido o conceito de camada limite, e com base nas continhas que nós fizemos. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Vamos avançar, então? Bom,
Então, nós vimos como desenhar e até como calcular a espessura de camada limite sobre uma placa plana. Mas eu gostaria também de entender como que é a camada limite sobre outros tipos de corpos. Por exemplo, então, camadas limite sobre outras geometrias. Sobre outras geometrias. Por exemplo, como seria a camada limite sobre um corpo triangular, uma cunha? Sobre uma cunha. Então, nós temos aqui um escoamento de aproximação, com uma dada velocidade U grande. A partícula vai encontrar esse ponto, vai parar. E aí nós podemos traçar os perfis de velocidade em qualquer posição ao longo das placas, que compõem o triângulo. E nós vamos ver aqui a formação de uma região de influência viscosa. Até este ponto. Que pode ser laminar, pode também transicionar. Vai depender das dimensões. Do lado de baixo, mesma coisa. Mas aqui eu tenho outra parede. Tenho outra parede. Aí, nós podemos imaginar aqui a influência viscosa também sobre essa parede. Aqui teria também um perfil de velocidade. Olha, as partículas estão descendo para cá. Agora, aqui nós podemos dar mais realismo, porque neste ponto, esse é um ponto de estagnação. Então, a velocidade também aqui é nula. Aqui a velocidade é nula, nesse ponto também é nula. Então, está aqui a região de influência viscosa, promovida por uma cunha. Agora, o que vai acontecer à medida que nós aumentamos o número de Reynolds? Percebam, número de Reynolds muito menor que 1 é, por exemplo, um fluido muito viscoso. Então, imagine lá um experimento onde você faz escoar um fluido muito viscoso. Mel, piche. Então, a viscosidade é muito alta. Com isso, o número de Reynolds fica pequeno. Então, o mel vai escoando em torno da cunha, vai contornando até que as partículas se encontram atrás da cunha e aí elas são obrigadas a sair. Então, estabelece ao redor da cunha uma região de influência viscosa, camada limite. Para ter Reynolds muito menor que 1, as velocidades são muito pequenas e a viscosidade tem que ser muito alta. Se nós aumentamos o número de Reynolds, o que acontece? Então, vai formar a camada limite, mas quando chega neste ponto, nesses dois pontos, a camada limite desaparece. Não forma mais essa região aqui, olha, de camada limite atrás do corpo. Ela perde o contato. E aí acontece um efeito que nós vamos estudar, conhecido como descolamento.
Então, uma partícula que se desloca por aqui, ao invés de contornar, ela passa direto. Uma partícula que desloca por aqui, passa direto. E aqui atrás, então, forma aquele bolsão de recirculação. Então, neste ponto, a camada limite descolou. Então, isso aqui é para Reynolds maior do que 1. E a partir daqui, nós podemos ter, então, uma transição de laminar para turbulento. Laminar para turbulento. À medida que a gente aumenta o número de Reynolds, vai acontecer a transição, isso na esteira. Mas, se nós tivermos comprimento suficiente, a espessura dela pode ser essa, de repente transiciona e passa a ser turbulento. Então, aconteceu a transição na camada limite, antes dela descolar. Estou comentando isso para dizer o seguinte: são dois problemas distintos. Um é descolamento, o outro é transição. Você pode ter transição em consequência do descolamento e você pode ter transição antes do ponto de descolamento. Então, por isso, nós vamos estudar os dois problemas separadamente. Primeiro, nós vamos abordar o que é transição e depois nós vamos abordar o que é descolamento. Tá? Bom, então, camada limite sobre uma cunha. Ora, e se eu pego uma esfera, um cilindro? Vamos pegar um cilindro. Para Reynolds pequeno, nós já vimos que é em torno de 47. Então, a camada limite contorna todo o cilindro. Está aqui a camada limite. Contorna todo o cilindro. Mas, se aumentamos o número de Reynolds, aumentamos o Reynolds, o que acontece? Nós vamos ter a formação da camada limite mas, a partir de um dado ponto, ela perde o contato. E aí forma aqui uma região de descolamento. Então, ela vai existir até este ponto. Isto é a camada limite. Mas ela não sobrevive até o ponto de estagnação oposto. Ela perde o contato com a parede. Então, aqui passa a ser uma região cisalhante, não é mais camada limite. Por quê? Porque não tem mais parede. Lembra, a camada limite é a região de influência viscosa promovida por uma parede. Então, aqui nós temos camada limite, ó, onde está rachurado. Aqui é a camada limite. Aqui não é mais camada limite. É uma região cisalhante, tem gradientes de velocidade, né? Tem a questão do regime selaminar, turbulento, enfim. E aqui nós temos um ângulo alfa, que é o ângulo de descolamento. Então, está aí a geometria de uma camada limite sobre um cilindro. E isto, observa a geometria dela. O que nós estamos vendo aqui é esse plano, e ela se prolonga ao longo de todo o comprimento do cilindro. Agora, vocês já podem imaginar a camada limite sobre uma esfera. É algo que contorna a esfera, saindo do ponto de estagnação a montante até o ponto de estagnação ajustante, contornando toda a esfera.
Então, a região de influência viscosa que contorna toda a esfera. Isso para baixo Reynolds. Camada limite sobre toda a superfície. Se acontece o descolamento na esfera, aí forma também uma região cisalhante e a camada limite estaria limitada a uma fração da área a montante. Então, essa é a geometria sobre uma esfera. Sobre um cone circular, também uma camada limite que envolve toda a área. Sobre o nariz da aeronave, camada limite que vai contornando todo o nariz da aeronave. Mas logo em seguida ele encontra a asa. E na asa também forma a camada limite. Então vai formar uma camada limite sobre a asa e sob a asa. E não pode ter descolamento. Se tiver descolamento, a aeronave cai. Então a aeronave tem que ser projetada de tal forma que, apesar do número de reis ser elevado, lembra? 10 a sétima, pode chegar a 10 a décima, não pode ter descolamento. Vai transicionar. Tá? Uma dada posição, vai transicionar de laminar para turbulento. Mas não pode ter descolamento. Então, imagine a camada limite sobre a aeronave completa agora. Vocês já conseguem imaginar. Forma sobre o nariz, depois desenvolve sobre a asa, continua sobre a fuselagem, tem as turbinas também, no lado externo tem camada limite, o leme, então tem que ter camada limite sobre todas as paredes, porque tem influência viscosa. Você já consegue agora, né, imaginar como que é sobre a aeronave completa. Ok, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Essa Professor, primeira... Pois não. o senhor poderia explicar o que é o número de Mach? Eu não entendi muito bem. Acho que você falou um tempinho atrás. Ah, sim. Tudo bem. Esse é um conceito que nos auxilia a entender uma física diferente, né, daquilo que a gente aborda para os chamados escoamentos incompressíveis. Então, esse é um parâmetro que relaciona a velocidade do corpo com a velocidade do som naquele local. Então, imaginem que a aeronave está deslocando a 1.200 km por hora sobre 3,6 dividido por 340. Vamos supor que a velocidade do som seja 340. Na verdade, é bem menor, porque para estar essa velocidade, já está a uma altura muito elevada, nós vamos ter lá, digamos, velocidade do som de 2. Faça a conta, por favor. 1.200 km por hora, dividido por 3,6. Quanto que deu? Aqui 166. está errado, tá? Não é 2, aqui é 200. Quanto que deu? Deu 1,67. Então, observa. Agora vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta aqui. Mach igual a V sobre C. 900 km por hora dividido por 3,6 dividido por 200. Quanto que deu? Divide por 1.200 e multiplica por 900. Deu 1,25.
1,25. Isso porque eu peguei a velocidade do som ainda muito, possivelmente muito baixa. Mas, enfim, observa que se a gente pegar a altura, né, de 11 mil metros, qual é a velocidade do som? Eu não tenho isso de cabeça, teria que pegar numa tabela, tá? Vocês vão concluir que, na verdade, isso aqui é menor do que 1. E aqui é maior do que 1. Ou seja, se você está passando em torno de 1.000 km por hora a 11 mil metros, você já está entrando na região de escoamento supersônico. E aquele projeto de asa longa, não serve para esse regime de escoamento supersônico. Aí ela não suporta a onda de choque. Por isso, as aeronaves comerciais, mesmo as mais modernas, têm um limite de velocidade de 900 km por hora. Vocês podem observar numa viagem aérea, né, as aeronaves mais modernas já permitem a gente monitorar qual é a velocidade naquele pequeno monitor que fica na cadeira da frente. E vocês vão ver que a velocidade está ali por volta, né, de entre 850 a 900, 900 e poucos quilômetros por hora. Porque não pode nem correr o risco de aproximar de Mach 1. Tem que estar sempre abaixo de Mach 1. Isso sobre as asas, tá? É claro que sobre a cabine do piloto, sobre a cabine, veja bem que aqui o fluido acelera muito, tá? Então, mesmo a 900 km por hora, localmente, aqui sobre a cabine, o Mach se torna maior que 1. Mas isso que está sobre a fuselagem não é problema. E aqui forma onda de choque, tá? Então, nessas aeronaves comerciais, sobre a cabine do piloto, forma onda de choque. Então, isso é tema de estudo atual, porque essas ondas de choque promovem distúrbio na cabeça dos pilotos. Tá? É um ruído que se forma que atrapalha. Então, isso está sendo estudado para controlar isso, seja para fazer isolamento ou para reduzir essa velocidade e controlar esse fato de que elas chegam ali sobre a cabine a Mach maior do que 1. Então, Felipe, o número de Mach é uma relação entre a velocidade do corpo e a velocidade do som naquele local em que você está, que o corpo está deslocando. Decolagem, vai ganhando altitude, até chegar à velocidade de cruzeiro lá, depende das camadas, né, de 6 mil metros até 11, 12 mil metros. Porque as aeronaves se deslocam por camadas. Quem vai daqui para São Paulo está numa camada, quem vem de São Paulo para cá está noutra camada. Ok? Explicou, Felipe? Tá ok? Tranquilo, professor, deu para entender. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Ok. Bom, então, o que eu objetivava hoje é a gente entender o conceito de camada limite e ser capazes de visualizar, de imaginar, desenhar, esquematizar a camada limite sobre qualquer tipo de corpo imerso. Até mesmo uma aeronave. Treine isso. Né? Tente imaginar como que é a camada limite sobre um ciclista. Né? Se deslocando a reinos muito baixos, para começar. De forma que não tenha descolamento. Como é que seria a camada limite? Está lá o ciclista com o capacete, os braços. Aí você consegue imaginar como seria a camada limite em torno dele. Aqui é outro problema complexo. Que na operação real, quando ele está deslocando, está pedalando, vai ter descolamento. E vai ter também transição. O escoamento vai ser certamente turbulento. Mas tem camada limite apesar disso. Então, esses conceitos que eu queria que você visualizasse para separar bem uma coisa da outra. Mas nós vamos
já começar a abordar o conceito de transição e, posteriormente, o conceito de descolamento. E como é que a gente faz uso desses dois conceitos para chegar ao que interessa, que é a gente controlar uma camada limite. Nós vamos ver ainda, né, os conceitos de controle de transição e controle de descolamento. Que isso foi um conceito que o Prandtl desenvolveu também, já lá por volta de 1930, 1940, que era o controle de camada limite, controle de descolamento. E os alemães, naquela época, chegaram já a aplicar esse tipo de controle nas suas aeronaves militares, que foram uma façanha. Então, eles conseguiam fazer operações muito radicais. E, com isso, derrubavam aeronaves que estavam perseguindo sem usar um míssil, sem usar nenhum tipo de explosivo, mesmo porque eles não tinham míssil ainda. Então, tinha metralhadora. Então, eles conseguiram derrubar aeronaves inimigas porque eles sabiam fazer o controle de descolamento. E utilizavam isso realmente na aeronave. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Não sei se entra nessa parte, mas eu já ouvi falar de um conceito que se chama reenergização da camada limite. Isso. Como que funciona esse conceito fisicamente? Então, que eu nunca tá. entendi bem. Para a gente entender melhor esse conceito, Felipe, nós vamos primeiro entender a transição, o que acontece do laminar para o turbulento. E aí, lá na frente, após ver descolamento, aí nós vamos entrar em controle. E na parte de controle, uma das formas de controlar é energizando a camada limite. E aí nós vamos ver como é que isso funciona. Então, isso é aplicado em aeronaves, é aplicado em bolas de golfe, né? Os tubarões utilizam esse tipo de conceito também. Claro, isso está na genética, né? Não é que utiliza de forma expressa. Eles utilizam porque faz parte da genética. Então, nós vamos ver isso com mais detalhe, com mais profundidade. Ok, Felipe? Bom, pessoal, então vamos dar sequência. Que horas são? 8h30. Tá. Então, vamos ver agora, vamos começar a ver o conceito de transição. Transição do regime laminar para o regime turbulento. Bom, nós vamos estudar esse conceito usando também uma placa plana. Então, imagine aqui, agora desenhando aqui a placa completa. E aqui vai formar um escoamento que aproxima com uma velocidade U grande. E vai formar aqui a camada limite. O que acontece? Enquanto está no regime laminar, você vai, então, perturbando o escoamento. Para transicionar, é necessário que você perturbe. Então, transição requer perturbações. Você tem que perturbar o escoamento. Senão, não transiciona. Perturbações pode ser uma vibração nessa placa,
ela está vibrando, então isso perturba. Ela pode estar paradinha, mas você coloca um microfone, um alto-falante na proximidade, produzindo ondas sonoras, que você programa, frequência, amplitude. Então, você perturba com ondas sonoras. Onda de pressão que propaga, balança a camada limite. Então, se você está perturbando a camada limite, vão surgir, então, instabilidades fluidodinâmicas. E essas instabilidades estão lá junto à parede. O que é essa instabilidade? Imagine lá um espaguete de fluido que vai estar girando da região mais rápida para a região mais lenta. Qual a região mais rápida? Se você traça aqui o perfil de velocidade, ó, aqui a velocidade é zero, aqui ela aumenta, aqui ela vai aumentando, até chegar à camada limite. A região mais rápida, então, é nesse sentido, olha. Esse pequeno tubo de vorticidade vai estar girando da região mais rápida para a região mais lenta, devido ao cisalhamento. Né? É como você tem lá sobre a mesa rolos de aço, coloca uma placa em cima e puxa a placa. Qual o sentido que esses rolos vão girar? Do movimento da placa para a parede. Eles vão girar no sentido horário. Né? Então, está aqui. Por que forma esse pequeno tubo de voltas? Devido a uma fluidodinâmica lá junto à parede, né, que é você vai aumentando a velocidade local, né, vai criando mais cisalhamento, e aí, de repente, como tem perturbação, você modifica a fluidodinâmica junto à parede de tal forma que forma lá um espaguete rotativo, lá junto à placa. Esse é um conceito que, por muito tempo, ficou escondido. Eu não sei, inclusive, se o Prandtl chegou a descobrir esse tipo de conceito, eu acredito que não. Bom, então você continua perturbando, isso aqui é um tubo de vórtice que se forma, mas que é transportado. Ele é transportado porque ele está no meio do escoamento. Ele é transportado e outros comprimentos de onda vão aparecer. Ele vai oscilar na direção transversal. Essa frequência aqui, olha, esse comprimento de onda, lambda, tem que estar presente na perturbação. Então, imagina o alto-falante funcionando, ele dá um pulso, depois de um tempo, dá outro pulso. Entre os dois pulsos tem um comprimento de onda. E você pode injetar uma banda larga de pulso, de comprimentos de onda. É um ruído. Né? É uma perturbação. Então, forma esse tipo de instabilidade na direção transversal. Isso se amplifica, depois isso vai se quebrar em pacotes. E aí desenvolve o regime turbulento. Então, esta aqui é a região de escoamento laminar. Essa é a região de transição. E essa já é a região de regime turbulento. Se nós desenhamos isso aqui numa vista lateral, nós vamos visualizar o seguinte: laminar, transição, turbulento. Então, laminar, transição e turbulento. A importância disso é que, no regime turbulento, você tem aí um aumento substancial da tensão na parede, tal na parede. Isso aqui aumenta dramaticamente. Mas, devido a toda essa movimentação do fluido, de forma tridimensional, de forma complexa, você aumenta a tensão, mas você também aumenta
a transferência térmica. Então, imagine que a placa está aquecida e que você está querendo retirar a energia térmica dela através do movimento do fluido. Então, essa é uma situação em que a turbulência é interessante. No regime turbulento, a troca térmica entre um corpo imerso e o fluido vai ser substancialmente aumentada. Então, pessoal, daí a importância da gente entender os conceitos, porque se a gente olha para a aerodinâmica, a turbulência é indesejável. Mas se a gente olha para a termodinâmica, o que está acontecendo lá dentro da turbina, a turbulência é altamente desejável. Porque, além de acelerar a troca térmica entre a parede e o fluido, toda essa movimentação aqui, olha, vai promover um aumento da mistura química. Então, você injeta combustível, injeta ar. Se a mistura for boa, a combustão vai ser completa. A eficiência do motor, da turbina, aumenta. Então, o que importa é entender o fenômeno. Uma vez que a gente compreende o fenômeno, aí nós podemos controlar. Dependendo da aplicação, a gente quer eliminar a aerodinâmica. E dependendo da aplicação, nós queremos acelerar combustão, troca térmica. Imagina um trocador térmico, que é composto por um banco de tubos. Um banco de tubos. Aqui nós injetamos fluido dentro do tubo, e aqui nós fazemos um escoamento passar sobre os tubos. E aqui vai formar a esteira turbilhonada. Observa, quanto mais turbulento for o escoamento no lado externo, mais nós vamos retirar a energia. E aí a eficiência do trocador aumenta. Lá no interior também, quanto mais turbulento, maior a troca térmica entre o fluido e a parede. Porém, maior é a potência de bombeamento. E aí é o conflito muito comum em engenharia. Eu quero aumentar a troca térmica, mas eu quero reduzir a potência de bombeamento. E aí nós temos que chegar em um ponto de ótimo. Né? Porque são efeitos conflitantes. Do ponto de vista de bombeamento, a turbulência é indesejável. Mas para a troca térmica, que é o objeto desse equipamento, a turbulência é altamente desejável. Ok, pessoal? Bom, então vejam que se eu olho este problema, observa que a presença da turbulência, ela deixa o fluido muito agitado, muito agitado. Então, a camada limite se torna energizada. Né? Tem muito mais energia nas partículas de fluido na região turbulenta que na região laminar. Na região laminar, o escoamento é bem comportado, é na forma de lâminas. Você tem duas componentes de velocidade ali. Já aqui nós temos três componentes e que mudam no tempo e no espaço de forma dramática. Então, ela vai ser energizada. E aí entra um pouco da pergunta do Felipe, né? Por que você energiza? Porque transicionou de laminar para turbulento. Aí o escoamento se torna altamente agitado, bastante energizado. E de onde vem a energia? Vem do movimento relativo. Fluido, corpo. Se essa placa está deslocando, você vai gastar energia para deslocar. Se o regime é laminar, você gasta menos energia que se o regime é turbulento. Por quê? Porque o escoamento turbulento absorve a energia do corpo. Você tem que ceder mais energia do corpo para ele. Então, aeronave em deslocamento.
Quanto mais turbulência tiver na asa, maior será a potência para manter aquela velocidade. Ok? Mas a gente pode também usar esse fato de que a camada limite turbulenta é mais energizada que o laminar. A gente pode usar isso para controlar o próprio descolamento, que é um conceito que nós não vimos ainda. Então, a gente vai fazer a junção desses conceitos, né, na próxima aula. Ok, pessoal? Hoje eu vou ter que parar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um compromisso agora às 9, ainda tenho que entrar no sistema, entrar na sala virtual, né, para uma defesa. E aí, se der algum problema, eu tenho que ter um tempinho para arrumar. Eu vou deixar tudo ligado aqui, inclusive, para disponibilizar para vocês um pouco mais tarde, depois que terminar a defesa. Ok. Então, na próxima quarta-feira, a gente dá sequência. Quarta, quinta-feira, a gente já vai estar encerrando a parte conceitual. Na outra semana, a gente faz alguns exercícios. Talvez ainda na quinta da semana que vem, a gente faz alguns exercícios. Passa a lista para vocês. E aí, parece que é no dia 17, né? Que a gente vocês dão uma olhada no programa lá. A gente vai ter, então, o quarto exame. Eu já estou trabalhando na correção. Está demorando um pouco mais, porque está muito corrido esses dias. Ok, pessoal? Então, é isso que a gente tinha para comentar hoje. E leiam o livro, tá? Porque são muitos conceitos, a gente está dando uma pincelada aí para motivar vocês a leitura e entender um pouco melhor, com mais profundidade, de forma mais organizada, esses conceitos. Tem coisas que eu estou comentando que também não está no livro. Então, unam o livro com as anotações que eu vou disponibilizar, para que vocês possam absorver melhor esses conceitos. São muito importantes. Ok? Então, bom fim de semana para vocês e até quarta-feira que vem. Tchau. Bom fim de semana, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, professor. Bom